Dia. Vamos falar agora um pouco sobre a China. Mais precisamente, o processo de formação territorial da China moderna. A China teve um progresso científico, tecnológico, intelectual, filosófico muito maior do que o europeu até o começo do século XIV, quando a guerra com os mongóis, que durou 65 anos, foi uma das guerras contínuas mais longas da história humana, dizimou quase metade da população chinesa. E, com isso, metade dos cientistas, dos pensadores, dos escritores, dos artesãos, né? Então, 5 gerações foram perdidas por conta da invasão mongol, instalação da dinastia Yuan. Enfim, quando os mongóis finalmente dominam a China, depois de devastar o país, foi nesse momento que Marco Polo descobre a China, e mesmo assim ela já era tecnologicamente muito mais avançada. Mas ela pagou um preço muito alto por essa invasão, certo? E logo em seguida, outra dinastia estrangeira, a dinastia Qin, que é Manchu, se instalou no país. Então, foi muito difícil recuperar o tempo perdido. Não bastasse isso, no século XIX começou a chamada Longa Vergonha, século da vergonha, que foi quando as potências ocidentais, principalmente a Inglaterra, mas com ênfase bastante especial para os Estados Unidos e a França, forçaram a China a uma série de tratados desiguais e injustos. Entre eles, as 2 guerras do ópio, com a qual a China foi obrigada a comprar drogas. Nós estamos falando que Inglaterra, em menor grau, França e Estados Unidos, mas também outras potências ocidentais, obrigaram os chineses a comprar droga, certo? Isso é tráfico, são traficantes internacionais. Hoje, quando você vê Estados Unidos e Inglaterra na luta contra as drogas, você pode até não imaginar o papel que eles tiveram na obrigação dos chineses de usar drogas, certo? Quando eles obrigaram os chineses, vamos repetir, a comprar drogas. E isso foi até meados do século XX, certo? A China estava obrigada a comprar drogas desses países. Então eles passaram rapidamente da condição de traficantes para a de países contra o tráfico internacional de drogas. É muita hipocrisia. Então a ação do Ocidente na China foi extremamente deletéria. Extremamente deletéria. E não bastasse isso, ainda houve os japoneses. A gente sabe que o grupo que mais perdeu pessoas na Segunda Guerra Mundial foram os soviéticos, foram 26 milhões de pessoas. Mas pouca gente se lembra que a China perdeu 22 milhões de pessoas. Foi o segundo país do mundo que mais perdeu pessoas, seres humanos, vidas, na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso por conta, basicamente, das atrocidades japonesas. O que os japoneses fizeram em Nanjing não encontra paralelo na história humana. Eu fico, de verdade, impressionado quando se fala da honra japonesa e de sei lá o que. Gente, que honra! Eles jogavam crianças para cima, paravam com baioneta. Eles mataram 350 mil pessoas só em Nanjing, incluindo mulheres, crianças. E isso depois de violentar, de torturar. O que os japoneses fizeram na China faz os nazistas parecerem boas pessoas. Certo? É o inominável, é o abominável, é uma das coisas mais execráveis feitas pela espécie humana. E sim, eu estou lembrando do que os assírios faziam para temperar suas espadas, né? Enfiando elas no corpo de pessoas vivas. E sim, eu estou lembrando dos astecas, que devoravam guerreiros que perdiam a batalha. Então, gente, na boa, o que os japoneses e o que os ocidentais fizeram na China no período entre 1830 e a Segunda Guerra Mundial é o inominável. O fato de que, graças ao socialismo, graças a Mao Zedong, a China ter conseguido se recuperar, é uma coisa impressionante. Certo? Porque você fala, Mao Zedong matou melões. Por favor, não fica repetindo bobagem, porque daqui a pouco você vai estar falando de Holodomor, você vai estar falando de outras merdas por aí. Sério, de verdade, não faz isso não. Passar vergonha em grupo de WhatsApp de extrema direita, ok, né? Só tem gente burra lá mesmo. Mas num debate sério, não faz isso. Mao Zedong foi fundamental, junto com Zhou Enlai, para garantir a China moderna.
porque ele garantiu a posse do Tibete, e eu quero fazer um vídeo sobre o que os tibetanos faziam, certo? O que os monges tibetanos faziam, que passam por tortura, por escravização, por coisas inomináveis. Eu ainda quero falar sobre isso, né? Porque as pessoas esquecem rápido ou nem sabem. Então, assim, eles garantiram que o Tibete fosse reincorporado à China, depois de ter sido tomado pela Inglaterra. Garantiram a posse do Xinjiang Uighur, certo? Depois dele ter ficado ali entre o Império Russo, a Pérsia e a própria Inglaterra. Eles tomaram a Manchúria, recuperaram a Manchúria e conseguiram expulsar os estrangeiros da grande maior parte da China. Então, Mao Zedong foi fundamental para restaurar as fronteiras chinesas, ele e Zhou Enlai. E não foi economicamente tão ruim, porque a China tornou-se uma das nações mais empobrecidas do mundo. E ele foi importante na reconstrução do país. Deng Xiaoping também foi importante, certo? Aí você fala, mas ele recuperou a China moderna, não sei o que, a China não sei o que. Não, a China já existia e já estava no caminho certo quando Mao Zedong recupera as fronteiras e faz a bomba atômica, para impedir que as potências ocidentais levem democracia para a China, certo? Mas a gente tem que admitir que a estratégia de Deng Xiaoping, né, foi muito interessante, porque ele usou as perversidades do capitalismo contra o capitalismo e a favor do socialismo chinês, certo? E, claro, todo esse processo culminou com Xi Jinping. Só que Xi Jinping tem sido um governante tão extraordinário que eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Na verdade, eu preciso fazer um vídeo sobre Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping e Xi Jinping, que foram os 4 maiores governantes da China nos últimos 100 anos. Certo? Para a gente compreender direito o país. Perfeito? Vou fazer isso.